Salve família! Eu sou o Rafa e hoje eu quero contar uma história para vocês que vai desenvolver muito mais maturidade emocional e confiança. Então, presta muita atenção, porque eu quero falar a respeito de pessoas tóxicas e os comportamentos que elas têm que podem prejudicar não só a sua vida, mas a de todo mundo que está em volta de você. Por isso, presta muita atenção e bora trabalhar! Bom, durante toda a minha vida, eu nunca fui um cara que tive muitos amigos. Na verdade, eu tive uma infância bem solitária. E quando eu cheguei aos meus 18 anos de idade, eu quis mudar esse aspecto. Só que antes de querer trabalhar isso, eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu jamais iria escutar ou ouvir a opinião das pessoas, que eu ia confiar muito mais em mim mesmo e não depender sentimentalmente de mais ninguém. Foi então que depois de fazer o cursinho e depois entrar na faculdade, eu quis chamar a atenção das pessoas, então eu começava a fazer várias coisas por elas. Talvez coisas do qual me prejudicava, mas eu fazia aquilo para chamar a atenção, afinal eu não tinha muitos amigos. Bom, o tempo foi passando e por eu ser um cara muito bonzinho, naturalmente, e eu não sei explicar o motivo, as pessoas começaram a me maltratar, a pisar em cima de mim, a me dar feedbacks negativos só pra me magoar. E sempre que elas vinham com essa postura, eu simplesmente ficava quieto e concordava com elas, não discutia, né? Eu aceitava aquilo que elas estavam falando só para que elas parassem. E conforme o tempo foi passando, mais pessoas foram me criticando e eu continuei fazendo aquilo que era certo, sem nunca responder ou debater com ninguém nesse sentido. Certa vez, a minha mãe, vendo tudo isso que estava acontecendo, ela ficava muito chateada por ver que as pessoas estavam me maltratando e mesmo assim eu dava outra face, veio me perguntar o porquê eu agia daquela forma. Afinal, ela não queria ver outras pessoas maltratando o filho dela. Foi então que eu sentei e tive um papo muito sério. Contei pra ela que certa vez eu ouvi um ditado que falava o seguinte: o presente fica somente com a pessoa que aceita ele. E eu levei isso para vários âmbitos da minha vida. Então, eu comecei a entender que se uma pessoa falasse mal, me jogasse inveja e quisesse me derrubar, se eu não aceitasse aquilo que ela estava me entregando, aquele presente, ou seja, aquela carga, ficaria com ela. Logo, depois que eu comecei a aplicar isso e comecei a entender que as pessoas estão o tempo todo tentando descontar a frustração, a tristeza e tudo aquilo que incomoda ela em outras pessoas. E ela tenta entregar esse pacote para outras pessoas. Por isso que elas são tóxicas, invejosas, maldosas. Porque elas querem tirar de dentro dela aquela frustração, aquele negócio negativo e entregar para outra pessoa. Aí essa pessoa aceita aquilo, fica machucada e magoada e tenta entregar para outra pessoa. E assim gera um ciclo vicioso que a nossa sociedade se enquadra. Então, a partir do momento que eu não quis aceitar nada de negativo que vieram me entregar, eu não só me isentava daquilo, como quebrava esse ciclo vicioso e não era afetado pela opinião e pelo feedback negativo das pessoas. Depois que eu comecei a utilizar isso na minha vida, eu comecei a ser um cara muito mais pleno e tranquilo, porque eu não aceitava mais a frustração nem a tristeza das pessoas à minha volta. Eu só comecei a aceitar isso a partir do momento que eu estava tão bem que, em vez de aceitar, eu recebia isso e trabalhava isso junto com a pessoa. E foi aí que eu comecei a trabalhar com coach. Então, comece a entender duas coisas. A primeira é, se você é uma pessoa frustrada, negativa, você pode ter certeza que você vai ter um comportamento sempre de querer jogar isso para outra pessoa. Então, se você anda muito estressado e nervoso, comece a refletir para ver se o problema disso tudo não é você. E a segunda coisa é, se existe alguém na sua família, no seu ciclo de amigos, que é muito tóxico e negativo, tenha certeza que o que ela faz para te prejudicar nem sempre é consciente. Ela só quer se livrar daquela dor, ela só quer deixar isso passar adiante. Então, tenha paciência, não aceite que ela despeje isso em você mesmo e continue seguindo a sua vida. Se você não puder ajudar ela com uma palavra de amor, não faça nada. Não retruque, não brigue, nem revide, combinado? Então, a moral da história é: as pessoas que tentam te entregar coisas negativas só vão ser bem-sucedidas se você aceitar isso na sua vida. Então, não deixe com que a inveja, a negatividade, o xingamento, a frustração te alcance.
Apenas aceite que aquela pessoa está querendo se livrar daquilo. Por isso que durante toda a minha vida, quando alguém vem me entregar algo dessa forma, eu apenas abro um sorriso, aceito e agradeço. Se você gostou desse estilo de vídeo, eu contando um pouco da história e dando a moral para vocês com um aprendizado bem bacana, não esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o seu like e falar o que você está achando da nossa família O Homem à Mudança. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família de desenvolvimento pessoal que é a maior e a que mais cresce no Brasil. Combinado? Força, honra e desenvolvimento pessoal. Você é o Homem à Mudança, o canal do desenvolvimento pessoal de verdade. Eu sou o Rafael e a gente se vê segunda-feira às 9 da noite. Beijo no coração e até lá!